Olá, esse é mais uma roda de conversa do Tom da Ciência, e hoje o tema se chama Envelhecimento Humano. Um tema que é muito peculiar para todos nós, porque uma hora a gente vai chegar no momento de envelhecimento, da terceira idade, então sempre esse tema ele é reflexivo, ele é preocupante. Mas a Universidade Estadual do Norte Fluminense, ela tem uma preocupação com esse tema, porque as três pessoas que eu vou trazer aqui hoje, a professora Rosali e as psicólogas Denise e também Juliana, elas vão debater e vão conversar com a gente como os debates são conduzidos, de que forma que se pesquisa o futuro do idoso e as condições do idoso hoje. Bom, professora Rosali, o tema envelhecimento humano, né, é um processo que muito você tem conduzido essa pesquisa na universidade. De que forma que esse processo, esse tema, tem sido preocupante para você? Então, nós temos uma grande preocupação em entender o que é esse processo de envelhecimento. Na realidade, quando é que a gente começa a envelhecer? A partir do momento que somos fecundados. E é um processo que tem que ser estudado ao longo da nossa vida, e não só quando nos tornamos idosos. Porque quando nos tornamos idosos, aí é um processo meio que reparador. Você tem que reparar alguns danos que são em função de um processo de desgaste da vida humana. Mas isso não é condição sine qua non para que todas as pessoas, a partir, por exemplo, de 60 anos, sejam consideradas pessoas idosas ou velhas, né, envelhecidas. Não é assim. Quando a gente se preocupa em estudar com envelhecimento, nós nos preocupamos com tudo aquilo que envolve a vida humana, a saúde humana, o bem-estar humano. E isso não é só em relação àquilo que a medicina diz, aquilo que a ciência vem falando sobre a conquista de medicamentos ou outras coisas mais. Faz parte do humano. Tanto é que esse processo de envelhecimento humano é um processo que preocupa o mundo inteiro. Por quê? Existem três fatores que são imprescindíveis a esse processo. Primeiro, a redução da taxa de natalidade. A partir da década de 60, com a pílula contraceptiva e o controle da natalidade, as famílias puderam preparar-se para o quantitativo de filhos que queriam ter. Então, a grande maioria começou, ninguém tem hoje em dia mais 21, 14 filhos, as pessoas têm 2 ou 3 no máximo. O outro grande fator que também impactou no processo do estudo do envelhecimento humano, a redução da mortalidade infantil. Então, a ciência avançou ao ponto de conseguir, por exemplo, vacinas, medicamentos, para reduzir a mortalidade infantil. Então, a população reduzida, a mortalidade infantil reduzida, promovendo, né, uma possibilidade da pessoa viver mais. E o outro foi os avanços tecnológicos. Nós hoje temos tomógrafos, máquinas de densiometria óssea. Então, nós temos hoje a oportunidade de ter uma saúde melhor e a possibilidade de uma vida mais longeva. Então, hoje, a idade considerada, né, a terceira idade, ela é um marco apenas para fins jurídicos, para fim de aposentadoria, mas não é um marco para demonstrar envelhecimento de quem está vivo. Né? Então, tem pessoas que têm 70 anos, 80 anos e têm uma qualidade de vida maravilhosa, e tem pessoas que têm 30 e nem têm uma boa saúde. Então, não é mais a questão da idade que vai marcar o processo de desgaste humano, mas a qualidade de vida que aquela pessoa teve. A demanda é grande, né? E a saúde desse idoso, né? A saúde mental, vamos dizer assim, ela também tem as suas peculiaridades, né, Denise? Então, assim, no olhar da psicóloga, né, quais são vamos dizer assim, os gestos, né, que esse idoso traz e que esse idoso demonstra na clínica, né,
no seu trabalho, de que forma que esse idoso se revela, né? Ele se revela com alguma limitação, ou se revela com algum tipo de obstáculo, de que forma que ele se mostra e que a psicologia pode envolver e resolver esse problema? Na clínica com o idoso, a gente assiste, assim, aqueles que chegam com uma enorme melancolia, tristeza. Por quê? Porque eles não são respeitados no fim, assim, no final do ciclo vital. E isso traz para eles, assim, uma baixa estima, assim, baixa autoestima baixa. E eles não ficam bem. Então, é onde eles vão ao consultório para ver se eles conseguem ali colocar em ato aquilo que está aqui, doendo dentro deles. E outra coisa que eu pude assistir durante a pandemia também, a procura através de consultas, né, que a gente faz as consultas online, que a pandemia ela desvelou para todos a finitude, né? Você ali encarar a morte, saber que a qualquer momento o medo, o pânico de contrair, de ser contaminado pela doença, ela trouxe para todos assim a gente encarar a morte como se fosse lá a esfinge, decifra-me ou te devoro, que é o Covid em cima da gente. Então, é isso que a gente vê: tristeza, melancolia, baixa autoestima. É muito interessante, né, quando a gente se depara com esse assunto, que são diversas vertentes, né? Muitas, Que muitas. a senhora citou algumas, né? Na arquitetura, na engenharia, na medicina, na nutrição. Então, a gente tem muitos aspectos a serem explorados, né? Um deles é a medicina, como eu acabei de falar. No caso da Juliana, que está aqui com a gente, né? Juliana, como é pensado pelo poder público, né, como as secretarias de saúde, de que forma que é pensado esse envelhecimento, esse atendimento especial, esse atendimento específico para a terceira idade, de que forma que isso é pensado? Então, a pessoa idosa, quando vai envelhecendo, ela tem todo algo que é inerente ao envelhecimento do idoso, né? Tanto que existem as áreas que estudam só o envelhecimento do idoso na medicina, que é a gerontologia e a geriatria. Então, essas áreas, elas vão enxergar o idoso, a gente precisa enxergar o idoso como um todo, a gente não olha só a saúde do idoso diante das especialidades, né? O idoso separado. Então, o idoso, quando vai ao geriatra, é como o bebê que vai ao pediatra, ele é olhado num todo. Ele precisa ser tratado de forma singular ali, diante das suas necessidades, mas ele precisa ser olhado como um sujeito único, né? Singular. E a saúde dele, ela precisa ter esse foco. Por exemplo, o idoso, quando ele adoece, quando ele tem uma infecção, por exemplo, ele tem sinais e sintomas diferentes de uma pessoa jovem. Ele pode, por exemplo, ter uma infecção urinária e não ter uma manifestação de febre. Isso é muito comum. Ele vai ter outras manifestações, como uma confusão mental. Então, tudo isso é avaliado de forma muito diferente no idoso, né? E o que a gente percebe? Que, por mais que a medicina avance, não são todos os idosos que têm o acesso, né, que têm esse direito garantido ao acesso aos serviços de saúde. Parece-me, né, e aí eu coloco aqui a minha opinião, que o Estado ele não dá conta de toda a demanda que a gente tem, especialmente quando a gente está falando dos mais vulneráveis, dos idosos em contexto de pobreza, né, num contexto social um pouco mais prejudicado. Esse acesso ele acaba não acontecendo. E muitas vezes o idoso ele passa de especialista em especialista, os anos vão passando, as doenças vão se agravando, justamente por não conseguir fazer um exame adequado no tempo adequado, né? Que seria o ideal para que essas doenças elas fossem prevenidas. Mas só para complementar, no período da pandemia ali no topo, o que aconteceu? Foi tudo fechado, até o atendimento público a todas as pessoas. E o que aconteceu? Pessoas que tinham diabetes, né, o acompanhamento da hipertensão arterial,
várias outras doenças que fazem parte do contexto da vida idosa, né, e de todos também, ficou tudo suspenso. Ficou assim um agravamento da saúde intensa, porque eles deveriam, a política pública, né, os governos municipais, estaduais, deveriam investir mais em telemedicina, que são as consultas, né, através dos dispositivos digitais. E isso a gente ficou aqui esperando acontecer, as mídias digitais, né, como sendo assim um amparo para a saúde de todas as pessoas, assim como do público idoso. Então, infelizmente, a gente pode chegar à conclusão que não temos acesso à saúde da forma como deveríamos. Não temos políticas públicas adequadas que trabalhem no âmbito da prevenção, né, que seria o ideal para todas as doenças, para todas as faixas etárias, mas especialmente para se chegar a uma idade longeva, para se chegar ao envelhecimento com saúde adequada, que era o que todos nós gostaríamos, né? Então, hoje a gente tem parcelas da população que atentam para isso, para uma alimentação adequada no decorrer de toda a vida, para uma manutenção de acesso à saúde periodicamente, para que se trabalhe no âmbito da prevenção, mas isso não alcança a todos. E os menos escolarizados, as pessoas que estão mais vulneráveis, que estão marginalizadas, elas não têm acesso, elas não têm educação em saúde, que é algo que eu venho sempre falando de educação em saúde. Educação em saúde seria o ideal para toda a sociedade, para que todos nós soubéssemos o que a gente precisa fazer em todo tempo, cuidando da saúde. Mas, infelizmente, não somos educados assim, né? Culturalmente falando, a nossa cultura não tem esse olhar de importância que deveríamos dar para a saúde, para a prevenção de doenças. A nossa atenção primária, apesar de termos um planejamento lindo no SUS, que no projeto ele realmente é muito bonito, mas ele, na prática, ele não acontece com tanta eficácia. Poucos serviços nós vemos que são realmente porta aberta, né, que o paciente chega lá e não encontra nenhuma barreira de acesso ao serviço de saúde, mas não são todos os estados. E a gente consegue ver isso muito claramente na prática, de forma empírica, quando a gente começa a avaliar serviços de diversos municípios, né? Então, cada região trabalha de uma forma, cada gestor, cada governo tem a sua forma de trabalhar, né? Então, isso também afeta demais a saúde do idoso, que muitas vezes espera por meses para fazer uma ressonância magnética, uma simples mamografia, um exame de Papa Nicolau nas mulheres já entrando na menopausa, uma reposição hormonal, né, que acarreta inúmeras dificuldades depois que essa mulher não faz, ela vem a ter uma osteoporose. Então, são os agravos à saúde pela falta de acesso, pela falta de prevenção, pela atenção primária que não acontece tão efetivamente, pelo Estado não dar conta também dessa demanda que a gente tem hoje, né? Mas estamos empenhados em estudar o envelhecimento humano como um processo que visa ter qualidade de vida ao se tornar idoso. Também a palavra velho é uma palavra que cai muito mal, porque tudo aquilo que é velho a gente descarta. E na realidade, a pessoa humana não é uma pessoa que se descarta, mas é uma pessoa que envelhece, é uma pessoa que se torna idosa e não uma pessoa que se torna velha. Então, temos estudados, na UENF nós temos um público muito bom, um grupo muito bom que estuda o envelhecimento humano, eles já passaram por um longo processo de vida, tem 60, 70, 80, 90, tem uma que tem 102 anos, mas ainda continua fazendo, a que tem 102 anos foi a garota propaganda do nosso calendário do ano. Então, assim, a gente tem hoje na UENF um público muito bom que suscita linhas de pesquisas, formas de se pesquisar a longevidade de uma forma muito mais agradável e mais saudável. Eles trazem para a gente todos os temas a serem discutidos. Nós já publicamos o nosso 9º livro e vamos publicar agora o 10º livro, fruto dessas pesquisas que são desenvolvidas
sobre o tema envelhecimento humano, e normalmente esse livro surge com a nossa disciplina, que é um debate muito bom, seminários que a gente traz pessoas de diversas formações olhando, refletindo sobre o processo de envelhecimento humano através das suas formações profissionais. Isso dá um ganho muito grande para a ciência, porque nos faz ver o processo de uma forma diferente, de uma forma que pode ser muito produtiva e que certamente trará ganho para todos.